Hoje eu começo uma nova série de mensagens chamada Fé em Ação. E ela é baseada na carta de Tiago. Vou falar um pouquinho mais sobre ela na semana que vem, mas por hora basta você saber que este Tiago é aquele meio-irmão de Jesus. Há 3 Tiagos principais no Novo Testamento. Tiago, irmão de João, Tiago, filho de Alfeu, e temos o Tiago, meio-irmão de Jesus. Essa é uma das primeiras cartas a ser escrita, cerca de 15 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, 46 a 48 da nossa era. Foi escrita para judeus dispersos em várias partes do mundo. Mas o importante hoje que eu quero destacar para você é o seguinte: Tiago é um dos livros mais práticos do Novo Testamento. Ele é o equivalente ao livro de Provérbios. É prova disso que eu estava aqui num dilema, se eu começaria uma nova série em Provérbios ou em Tiago. Porque Tiago é menor, obviamente, mas é o equivalente ao livro de Provérbios no Antigo Testamento, que é um livro profundamente prático. E Tiago nos mostra que a fé tem que ser demonstrada por ações. É de Tiago aquela frase que todos nós conhecemos, que a fé sem obras é morta. Outra tradução diz, da linguagem de hoje, que a fé sem ações não tem valor algum. O que ele está dizendo é o seguinte: que fé verdadeira, ela é demonstrada. Fé é mais do que uma crença meramente, é uma crença que se aplica no dia a dia. O Tiago, então, ele quer nos desafiar a praticar tudo aquilo que afirmamos crer. E eu digo a você, meus irmãos, o maior dilema do cristianismo não é esse exatamente? De nós vivermos aquilo que afirmamos crer. Imagine se todo evangélico no Brasil vivesse a fé que diz ter. O Brasil seria o paraíso. Concorda? Porque nós temos milhões, e aí o número de evangélicos no Brasil, há uma discussão, mas são milhões, talvez 30% da população brasileira, no mínimo 20%. Se nós, evangélicos, vivêssemos de fato aquilo que professamos crer, aquilo que afirmamos crer. E Tiago mostra que a teologia não pode ver dissociada da prática. A área da teologia que eu mais gosto é a chamada teologia prática. Eu sempre estudo perguntando, e daí? Como é que eu aplico? Como é que eu vivo? E qualquer doutrina, ela tem aplicações práticas, ela tem implicações para a vida. Quando você afirma, por exemplo, fala da Trindade, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, qualquer uma das marcas do seu caráter, todas elas têm implicações para a nossa vida prática. Então, por isso que a mensagem de Tiago ela é tão atual, porque Tiago nos desafia a viver a nossa fé. Como disse a você na linguagem de hoje, a fé sem obras é morta, é traduzida como: se a fé não vier acompanhada de ações, ela é morta. E aí o verso 18 do capítulo 2 de Tiago, ele diz: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé, sem que ela seja acompanhada de ações. Diz Tiago, eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Então Tiago o tempo todo vai dizer como a fé se aplica, por exemplo, quando você está enfrentando tentações, quando você está estudando a Bíblia, qual a relação entre fé e a verdadeira religião, como que você aplica a fé nos relacionamentos com pessoas mais pobres ou mais ricas, a fé aplicada no uso da língua, como você usa as suas palavras, a fé é o relacionamento com o mundo, a fé e o planejamento em relação ao futuro, a fé e como você lida com os seus bens materiais, a fé e a oração, a fé e a volta de Cristo. Então, são alguns dos temas que Tiago trata nesse texto. Mas eu quero, sem dar mais detalhes sobre este livro, a introdução, farei isso um pouquinho mais na semana que vem, já hoje falar sobre a fé em ação
diante das provações. O tema hoje é enfrentando as provações. Queridos, existem tentações e existem provações. Nós não podemos confundir. A mesma palavra é usada aqui por Tiago no capítulo 1 para falar de tentação e de provação, mas o contexto explica quando ela deve ser traduzida como tentação e como provação. Provação, queridos, na nossa vida não são a mesma coisa do que tentações. O que é uma tentação? Ou o que são tentações? São armadilhas colocadas pelo diabo para nos derrotar. Então, você vai aprender daqui a algumas semanas que tentação nunca vem de Deus. Tentação é do diabo. E tentação vinda do diabo nunca quer o seu bem, quer lhe derrotar. Tentações são armadilhas que Satanás, o diabo, coloca em sua vida com o objetivo de enfraquecer a sua fé, derrotá-lo. Provações, por outro lado, são situações difíceis em nossa vida que Deus permite para nos fortalecer espiritualmente. Está claro para você? Tentação não vem de Deus, tentação não tem um bom objetivo para a sua vida, tentações são enviadas pelo diabo e querem destruir a sua fé ou atrapalhar, enfraquecer a sua fé. Provações são situações difíceis na vida que você enfrenta, que Deus permite, e Ele permite com um único objetivo aí, fortalecer a sua fé. Pedro escreve uma carta, e ele escreve também na primeira carta, para a igreja que enfrentava muitas lutas, ele diz, olha, vocês estão se alegrando, capítulo 1, com a salvação que vocês têm, mas é necessário que por um breve período de tempo vocês sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Ele diz, olha, a salvação é algo extraordinário, vocês devem se alegrar, esta salvação que foi planejada antes da fundação do mundo, mas vou dizer a você, tem uma má notícia. É necessário que durante um período de tempo vocês sejam contristados, enfrentem provações em sua vida, com o objetivo de a sua vida ser purificada. Eu quero então pensar aqui, enfrentando provações. Queridos, todos nós enfrentamos provações, que são as nossas lutas, que são as nossas crises, que são as nossas adversidades. Se você não enfrentou, eu posso lhe garantir, vai enfrentar. Todos nós, em algum momento da vida, e em vários momentos da vida, enfrentamos adversidades, tribulações, aflições, ou a palavra que Tiago usa, a palavra provações. São as crises que nós enfrentamos, as nossas lutas. Por exemplo, nós temos crise na família, nós temos problemas nos nossos negócios, problemas no trabalho, temos doença na família, temos problemas financeiros, todos nós enfrentamos essas lutas, essas adversidades, essas tribulações, essas provações. Pessoas, por exemplo, nesse momento, têm como uma grande luta um pai ou uma mãe idosa, adoentada, numa cadeira de rodas, e que ele tem que dar o cuidado constante para esse familiar. Alguns enfrentam a luta nesse momento no trabalho, outros o desemprego, outros com um filho que está afastado do evangelho, outros problemas conjugais. Todos nós enfrentamos provações, lutas em nossa vida. Tudo começou em Gênesis 3. Desde que o pecado entrou no mundo, a porta se abriu para todas essas coisas que nos fazem mal, nos perturbam, entrassem no mundo. O pecado permitiu isso, o pecado deu entrada. Enquanto vivemos num mundo marcado pelo pecado, nós teremos todas essas provações, essas lutas, que é até a volta de Cristo. E a Bíblia diz que quando Cristo voltar, no novo céu e nova terra, não há mais choro, não há mais tristeza, não há mais frustração, há só alegria. Mas vivemos assim, tá, queridos? E elas nos alcançam. Não é... eu costumo dizer, coisas ruins acontecem às pessoas boas. Nós enfrentamos lutas, essa é a realidade. E Tiago, nesta carta, logo no começo, fala dessas adversidades que nós enfrentamos, chamando-as de provações. E eu quero ler para você, eu queria convidar você a abrir em Tiago capítulo 1. E nós vamos ler alguns versículos, versículos 2 a 4,
de Tiago e depois o versículo de número 12. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4 e depois o versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Verso 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos conversar hoje sobre esse texto. Provações lembra a palavra prova. Eu nunca gostei de prova enquanto estudava. Ou você gostava? Alguém gostava de prova? Eu nunca gostei de prova. Por que eu não gostava de prova? Não gostei de prova durante minha formação inicial. Não gostei de prova na faculdade teológica. Eu lembro que o professor de História Eclesiástica, pastor Miguel Madeira, ele nos dava uma aula, ele conhecia História Eclesiástica assim de cor, dava aula. Na semana seguinte ele começava a aula com algumas perguntas. Então, teste rápido. Ou seja, aprendeu ou aprendeu. Se dormiu, vai ter que estudar, porque vai ter prova. Vai ter teste, que é outra tradução, naquela semana. A prova eu não gosto, nunca gostei na formação inicial, na teologia, depois de pós-graduação, nunca gostei. Adorei na pandemia fazer prova no meu curso de filosofia online. Adorei fazer prova com consulta, melhor prova com consulta. Aliás, para alguns nem com consulta resolve, que ele não consegue, ficou tão alienado às aulas que nem consulta ajuda. Por que eu não gosto de prova? O que vai cair? Certo? O que vai cair? O que o professor vai perguntar? Mais ainda, será que eu estudei o suficiente? Tá? Será que eu estou preparado? Será que eu vou me sair bem? A Bíblia nos usa essa expressão provas, testes, para falar das adversidades da vida. E eu queria compartilhar com você algumas verdades aqui hoje. Primeiro, as provações fazem parte da vida. Tiago diz, meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Você está incomodado com esse texto, mas não foi eu que escrevi, foi Tiago. Já já a gente resolve esse assunto com ele. Nova Versão Transformadora diz, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, Bíblia na linguagem de hoje, quando passarem por todo tipo de aflições. O que está dizendo aqui? Provações é algo certo. Então, todos nós passamos por provações. Então, quando ele diz assim, sempre que passar, você vai passar. Eu posso até orar para que você não passe, mas você vai passar. Nós vamos passar, nós estamos passando, nós passamos. Tá? Provações virão para cristãos e não cristãos. Você não precisa ser teólogo para saber que essa pregação da teologia da prosperidade, que diz que basta que você seja cristão para que os problemas acabem, não é verdadeira. Não passa no teste da prática. Certo? Você não precisa ser teólogo, gente. Não precisa ser teólogo. Tá? Para saber que esse ensino é falso. Ou o ensino de que se você está passando por provações é por causa de pecado. Tá? Ou porque falta-lhe fé, você não descobriu ainda acionar, não fez a oração certa, não exigiu de Deus como deveria para receber. Nós sabemos que isso não é verdade. Há provações sim, que são frutos de pecado. Mas eu quero dizer aqui que provações são inerentes à vida humana e fazem parte da vida do cristão também. João 16:33, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tá? Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4:12, esse é um versículo que eu faço questão de ler, porque ele explica tudo o que Tiago está dizendo aqui. O verso 12 ele diz, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse
acontecendo. O que ele está nos dizendo aqui? Você está estranhando que está enfrentando provações? Provações fazem parte da vida e os cristãos também enfrentam. Em Atos capítulo 14, nós lemos que a Bíblia diz que é por meio de muitas tribulações que haveremos de entrar no reino dos céus. Cristãos não estão isentos. Queridos, uma das melhores maneiras de você viver a vida com menos frustração é olhar para a vida assim como ela é. Quando a gente tem uma visão ilusória do mundo, há um filósofo que acabou de escrever um livro, não foi traduzido ainda, que o título é A Vida é Difícil. Simples assim. Alguém tem dúvida? Não é que a vida é todo problema, mas a vida é difícil. A vida tem as suas lutas. Quando a gente encara a vida, e aqui a primeira verdade é, todos nós enfrentamos tribulações. A grande questão não é se as provações virão ou não virão, porque elas virão. A questão é como eu me comporto quando passo por tribulações, quando elas aparecerem. Não apenas as provações fazem parte da vida, que ele diz que as provações se manifestam de várias maneiras. Ele fala, passarem por várias provações. A palavra ali, palavra poiquilos, de origem incerta, alguns traduzem como multicoloridos, mas multicolorido, mas a ideia é que várias formas, várias maneiras. As provações se manifestam de várias formas. Tiago fala que passamos por provações de diferentes tipos. Crises na família é um tipo, problemas no trabalho, doença na família, problemas financeiros. A sua provação, às vezes, não é a minha não é a sua. A que você passa hoje, talvez eu passe amanhã, a que eu já passei ontem, você está passando hoje. Ela se manifesta em diferentes momentos, se manifesta de diferentes maneiras. E, novamente, a questão é como eu me comporto, como é que eu reajo, como é que eu enfrento as provações que com certeza virão, e virão de uma maneira não previsível e serão diferentes para cada um de nós. Como devemos enfrentá-la? Aí Tiago diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias tribulações. Deixa eu perguntar a você. Você tem algum texto bíblico que você está louco para chegar no céu para perguntar para quem escreveu? E para explicar porque você não entendeu? Vou dizer assim, você entendeu, mas que você não concordou? Primeira pergunta que eu vou fazer é assim, por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Que eu não concordo. Devia entrar. Hã? Exatamente. Aquele povo, gente, ele merecia como prêmio. Tá? Mas quem sou eu para discutir com o Todo-Poderoso? Mas você tem perguntas? Tem coisas que você vai perguntar para Deus. Eu tenho alguns textos, mas isso aqui eu vou levar. Eu quero, depois que eu encontrar Jesus, quero encontrar Tiago. Se ele não errou na hora de escrever. Não tende por motivo de grande alegria. Sabe que não faltou ou não? Eu vou querer perguntar para ele. Não, pera um pouquinho, mas eu vou dizer que ele exagerou. Não, ele apenas disse assim, tenha por motivo de alegria. O que ele diz? Considerem ou tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Quer dizer o seguinte, tem um pregador que eu admiro muito, pregando sobre esse texto, e ele, uma audiência norte-americana, e ele pregando assim, pera um pouquinho, eu vou pregar agora, não fique bravo comigo, não foi o que eu disse, foi Tiago, trate com Tiago. Tiago está dizendo, eu sou apenas um mensageiro. Entendeu? Eu não sou, ele falou assim, ele tem a expressão, eu não sou o autor da obra, eu sou apenas o pianista. É a mesma coisa. Ele está dizendo aqui, queridos. Será que ele está dizendo que eu devo me alegrar com a aprovação, que a aprovação é algo bom? É uma boa coisa na minha vida? Não, não é isso. Eu devo, de fato, conseguir considerar a maneira que eu encarar com alegria o resultado do que Deus quer produzir na minha vida quando permite provações. Agora, motivo de grande alegria, aí eu vou dizer a você, fica mais fácil entender, se eu entender que a alegria que ele está dizendo, não é essa alegria do mundo, que é a seguinte, se tem prazer, pode ter alegria, que às vezes nem o prazer traz alegria, às vezes eu estou com prazer, ou algo bom e deprimido. Mas está dizendo assim, que via de regra é assim, tem algo bom, tem prazer, traz alegria. Algo ruim, traz tristeza. Essa é a dinâmica do mundo. Ele está dizendo o seguinte, da alegria que é fruto do Espírito. Que é aquela alegria
que o mundo não entende, que é aquela alegria que às vezes você não entende, como você consegue estar em paz no meio de uma luta tão grande. Alegria que é fruto do Espírito, não é algo humano, queridos. É alegria que é mais do que uma emoção. É alegria que é aquela sensação de paz na certeza de que Deus está no controle. Essa é a alegria. Tem de motivo de grande alegria. Essa alegria é que essa sensação, que esta fé em ação, que essa declaração de fé, de que eu posso não estar entendendo, eu posso estar sofrendo, mas eu sei que Deus está no controle. É a segurança também de que Deus está conosco no meio das provações. Você não se alegra pelo problema. Problema é problema, o nome já está aí. Ele está dizendo o seguinte: você sabe que essa é a realidade. E você é um cristão que vive numa realidade em que as provações atingem a todos, elas são variadas, e eu tenho que considerar, eu tenho que mudar a minha perspectiva e dizer: Senhor, me ajuda a caminhar com fé no meio da provação, para que eu tenha alegria, como o pastor Ricardo disse, do resultado. Para que esta situação, esse problema não me torne alguém amargurado, mas traga a alegria do que o Senhor fez na minha vida. Fácil, não é fácil. Eu não gostaria que esse versículo tivesse aqui na Bíblia. É muito difícil. Por isso que Tiago diz, é fé em ação. Então, dizer que a gente confia no Senhor não é difícil, mas dizer que você continua confiando no Senhor quando enfrenta uma grande luta, aí é a fé em ação. Aí é o teste da fé. Aí, de fato, vamos saber se estamos aprendendo a lição, se confiamos, se aprendemos mesmo. Ele diz que as provações atingem a todos, as provações são variadas, mas ele diz aqui, eu quero falar então sobre 2 resultados das provações que enfrentamos quando olhamos para ela da perspectiva certa. Primeiro, as provações fortalecem a nossa fé. É o que ele diz aqui, sabendo, verso 3, que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Queridos, quando as provações são corretamente enfrentadas, produzem perseverança. Uma palavra atual é a palavra resiliência. É aquela imagem de uma planta que consegue nascer no meio de um solo árido, que luta e se mantém. Essa é a ideia de resiliência, a palavra atual, a palavra perseverança. Deus permite as provações, e algumas vezes Ele, como Jó, manda a provação em nossas vidas para produzir algo de valor. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. A prova, o teste, é como testar como ouro, para ver se é autêntico. Na provação, a aprovação é o nosso grande teste de fé. A nossa fé se mostra autêntica ou não autêntica quando enfrentamos provações. A ideia aqui é de testar para comprovar a autenticidade. É em meio das provações, em meio às provações que a nossa fé é testada, é colocada à prova. Eu não gosto de provações. Eu não peço provações. Assim como não gostava de provas, se eu pudesse, eu fugia das provas. Tá? Por causa disso, eu não sei o que virá, eu não sei se eu estudei o bastante, eu não sei se eu estou preparado, mas ele está dizendo que a provação, quando corretamente encarada, enfrentada, e isso não é fácil, é fé em ação, não é teoria, entendeu? É outra coisa. Então eu lembro quando fazia pedagogia que a gente discutia os rumos da educação no Brasil. Aliás, passaram-se 20 anos, continuamos discutindo. Rumos da educação no Brasil. E eu lembro no curso de pedagogia, os professores, a gente começava aqueles jovens, né? Eu já tinha 30 anos de idade, mas tinha os jovens de primeira faculdade, 19 anos, 18 anos, 20 anos, discutindo, vamos mudar a educação. E aí quando os professores viam os alunos muito empolgados, diziam para eles o seguinte: olha, na prática a teoria é outra. Ele estava dizendo o seguinte: olha, tudo isso que é muito bonito aqui da educação vai ser testado lá na escola. E lá talvez, né, na prática, a teoria vai ser outra. Quando a gente passa por provação, aí que é o teste de fé. Aí você fala assim,
Será que minha fé era teórica ou ela é verdadeira? Resiliência é a capacidade de atravessar situações de crise, de adversidade, sabendo superá-las. É uma palavra que vem da física, dessa capacidade dos materiais voltarem à condição normal depois de serem testados. Então, é a capacidade de você atravessar situações de crise, de adversidade, sabendo superá-las, sendo fortalecido e transformado positivamente. Ele está dizendo, já que as provações vêm, já que as provações são variadas, quando elas vierem, como é que eu faço? Primeiro, eu peço a Deus fé para encará-la de maneira correta, para que por meio da minha postura, que é no meio de muita luta, não tem teoria, que é prática, no meio de muito choro, de muita luta, de muitas dúvidas, de muitas perguntas, de algumas vezes até de revolta. Eu vou me ajudar, pedir a Deus que me ajude a enfrentar, pensando no resultado. O resultado vai ser uma fé fortalecida. As provações fortalecem a nossa fé por meio desse teste. Em segundo lugar, as provações nos fazem amadurecer. Ele fala, verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ele está dizendo, eu sei que você não gosta de provação, eu também não gosto, mas a verdade é que as provações nos dão a chance de crescer. Não é assim que nós cantamos? Por meio das provações, eu cresço. Nós amadurecemos como? Meramente por causa da aprovação? Não. Quando eu consigo ver a mão de Deus comigo no meio da aprovação. É quando eu enxergo a mão de Deus, o cuidado de Deus no meio das provas e tribulações. É isso, é perspectiva mudada. Eu olho e eu vejo, está doendo, é difícil, eu gostaria de evitar, eu gostaria que acabasse logo, rápido, mas eu estou na minha caminhada, muitas vezes inevitável, conseguindo sentir Deus, ver a mão de Deus, crer no cuidado de Deus. Ele fala, nós vamos sair dessa provação melhores, com a nossa vida madura. Duas palavras ele usa, perfeitos e íntegros. A primeira é a palavra teleios, que é a ideia de maturidade cristã. Você amadureceu. E outra palavra, íntegros, é sem repreensão. Você passou no teste sem que lhe falte nada. Há um aperfeiçoamento. Agora, vejam só que é um processo. Ele fala, a perseverança deve ter ação completa, porque não é só resiliência, para que vocês sejam perfeitos, perfeitos aqui no sentido, né, assim, a ideia de que completamente sem pecado, mas a ideia de maduro, íntegro, sem repreensão, sem que lhes falte nada. E aí o verso 12 diz o seguinte, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, é provado e aprovado. É a ideia do ouro refinado. Você passa pela provação e uma imagem também para aprovação é passar na fornalha, mas você sai, o fogo não destrói o ouro, o fogo refina o ouro. Ele está dizendo, você vai ter a sua fé fortalecida e você vai amadurecer, se encarar de maneira correta, você será provado e aprovado. Queridos, enfrentando as provações. Provações fazem parte da vida, provações são variadas. As provações, quando corretamente, com a fé em ação, fé colocada em prática, é vivida, fortalece, é fortalecida, nós amadurecemos no meio dessas lutas. Vou dizer a você aqui, terminando, eu não tenho explicação, eu não tenho muitos porquês, aliás, eu, mesmo como pastor, não tenho a capacidade nem a obrigação de ter resposta para algumas perguntas, para alguns porquês, eu não sei. E até porque eu tenho a grande vantagem de assim, eu não sou autor da peça, da ópera, não sou autor dessa peça musical, não fui eu que escrevi esse texto, a explicação só Deus dá. Deus vai dar. Eu não sei, por exemplo, não tenho explicações para as provações que você está enfrentando. Entendeu? Por isso que a pergunta, por que eu, não vai ter resposta.
Eu diria assim, você podia ser outro, é a realidade do mundo. Mas eu tenho certeza que, como diz a Bíblia, todos nós enfrentamos provações, ninguém está imune, nem os cristãos, elas são diferentes para cada pessoa. Nós vivemos uma comunidade de fé, cuja uma das missões é o apoio mútuo, como já compartilhamos aqui, nossas reuniões de oração, nossos grupos de oração, nossos encontros, uma comunidade de fé que caminha com você no meio das lutas. Essa é uma das funções da igreja, de nós caminharmos juntos. Elas são diferentes, mas quando corretamente enfrentadas, nós nos tornamos mais resilientes para enfrentar uma outra luta. E nós nos tornamos mais maduros. O apóstolo Paulo colocou da seguinte maneira: e não somente isso, mas também nos gloriamos, ou nos alegramos nas tribulações. Aliás, vou ter que chamar Tiago e Paulo juntos para conversar, porque os dois falaram a mesma coisa. Sabendo que a tribulação produz a paciência ou perseverança, a perseverança a experiência e a experiência a esperança. Mas eu quero dizer, nós só conseguimos enfrentar as provações da vida porque o apóstolo Paulo aqui, ele nos dá um passo a mais. Ele diz assim, olha, a paciência produz a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. A esperança que Deus colocou no nosso coração não nos decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em outras palavras, algo que nós temos certeza, embora não tenhamos resposta para muitas perguntas, é que no meio da luta, o Senhor está conosco. O seu amor já foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo que está em nós, dizendo o tempo todo, eu estou com você, mesmo no meio das mais difíceis tribulações. Eu acho que nós, como cristãos, devemos assim ser bem sensíveis àqueles que enfrentam as maiores dores. Talvez temos que aprender aqui a ser um pouquinho mais maduros e menos mimimi quando o problema é pequeno. Que como pastor, uma vantagem que eu tenho, tem muitas desvantagens também. Porque você enfrenta as lutas. Você já falei isso aqui. Você pode receber de manhã uma boa notícia, no meio-dia uma má notícia, mas eu quero dizer o seguinte para você. Uma das grandes vantagens é ao lidar com as lutas de vários irmãos, lutas que eles enfrentam, eu posso voltar para casa e dizer, Senhor, eu não posso reclamar por isso nem por aquilo, porque há irmãos com quem eu lidei hoje, a quem eu aconselhei, com quem eu caminhei, que está na fornalha de fogo ardente. Talvez você esteja na fornalha de fogo ardente, e eu não estou aqui para minimizar a sua dor, pelo contrário, é para chorar com você. Tem gente nesse momento vivendo a fornalha de fogo ardente. Então não tente minimizar a dor do outro, que é muito forte. Mas você, olhe para a sua vida e seja mais seletivo. Deus, eu não vou reclamar por causa disso. Eu vou ver a tua mão. Porque tem fornalha. Na hora da fornalha eu vou estar lá precisando de força. Agora é momento de gratidão. Então nós temos a certeza que no meio da provação, o amor de Deus que foi derramado em nosso coração vai se manifestar em Deus conosco. Eu gosto muito de uma música americana que diz, há um outro na fornalha. Entendeu? Não foram libertos da fornalha, mas há um outro na fornalha. E esse é o nosso Deus. Nós também temos a certeza que no meio das provações, das lutas, das aflições, Deus está conosco o tempo todo. E que se Ele permite por dois motivos, dentre outros que a Bíblia apresenta. Ele quer fortalecer a sua fé, dar resiliência para que se ajude outros. E quer que você se torne maduro também na vida espiritual. Queria orar por você agora, que talvez agora você faça parte daquele grupo que está na fornalha, enfrentando uma grande luta. E você pode colocar para o Senhor agora, dizendo, Senhor, me ajude a viver no meio dessa fornalha, no meio desse furacão, no meio dessa luta, sem me tornar amargurado, sem deixar de aprender a lição. Me ajude, que nessa escola chamada provação, o Senhor me ajude a crescer. E eu quero ser solidário com você, orar por você agora também, pela luta que você enfrenta.
E talvez você agora não está passando por provações. Não é boa notícia dizer que uma hora vai enfrentar. Mas diga: Senhor, me ajude a crescer na fé, para que quando vier a luta, eu também consiga enfrentá-la. Eu consiga enfrentá-la. E que a minha fé se fortaleça, a minha maturidade seja estabelecida para a tua glória. Quero orar por você. Deus de amor, a vida como ela é mostra que nós enfrentamos provações. Nós cristãos não estamos imunes, mas que bom saber, que segurança saber que o Senhor está conosco no meio da provação, no meio da tribulação, no meio da aflição. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs que nessa hora estão no meio da fornalha, estão enfrentando lutas e está difícil, Senhor. Alguns pensam em desistir. Alguns estão questionando que faz tempo demais, esperando por um milagre. Pai querido, que nesta manhã o teu amor seja mais uma vez confirmado nesses corações. Nos ajuda como comunidade de fé para caminharmos com esses irmãos, chorando, ajudando, apoiando, para que eles não desistam no meio da provação. Mas para todos nós que enfrentamos algum tipo de provação, fortaleça a nossa fé e nos amadurece para darmos mais glória para o teu nome, porque a palavra de Deus diz que quando nós vivemos assim, já há uma coroa reservada para nós no céu, para aqueles que vivem em contato com o Senhor e com uma abordagem correta da vida. Leva-nos a nos alegrar com os resultados da obra que o Senhor está fazendo em nossa vida. É a minha oração agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.